Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de informática do Centro Comunitário Irmã Giovana de Jandira. Eu sou o Ivan, o educador social de informática. Venho aqui hoje para apresentar para a turma dos adolescentes, idade entre 11 e 17 anos, a aula de número 21, Internet e Introdução. Hoje, então, vamos falar sobre esse importante meio de comunicação que é muito utilizado, é o mais utilizado hoje. E, na verdade, a internet, ela abrange vários meios de comunicação dentro de um só recurso, de uma só tecnologia. Hoje vamos conhecer um pouco da história de como surgiu a internet. Vamos lá? Então, a, a internet, antes de ser o que ela é hoje, primeiro a gente tem que entender o conceito dessa palavra, internet. A internet ela é uma rede mundial que tem como o objetivo interligar computadores para fornecer ao usuário o acesso a diversas informações. Por isso ela é chamada de rede mundial de computadores. Então, quando vocês podem associar a palavra internet a essa definição, rede mundial de computadores. Então, quando eu me conecto à internet, eu estou acessando aquele conteúdo que eu estou vendo, aquele site, aquela página da internet, eu estou acessando a rede mundial de computadores, aonde eu, como usuário, e vocês também, como usuários de computador e internet, vão ter acesso a diversas informações. Informações essas que podem estar em formatos de texto, imagem, fotos, né, vídeos, áudio, entre outros recursos. Agora, falar um pouquinho da história da internet, né? É, nós podemos pensar, muita gente ainda pensa isso, que a internet ela foi criada para ser exatamente o que ela é hoje, como a gente conhece, né? Onde nós acessamos ali uma infinidade de recursos, assistimos a vídeos, ouvimos música, baixamos filmes, outros programas de computador, jogamos e etc. Mas a rede, né, essa rede mundial de computadores que nós utilizamos hoje, ela veio e surgiu, mas diante de um resultado de muito trabalho e também de muita evolução. Então, inicialmente, a internet, ela foi criada para um uso mais modesto, sem contar com essa tecnologia que nós temos hoje, né, de supercomputadores e também os smartphones. Então, a história da internet, ela começa lá no período da chamada Guerra Fria, né? Guerra Fria, que era aquela, era uma guerra, não bem uma guerra no contexto militar de armas, mas era uma guerra ideológica, né? Entre Estados Unidos, que defendia o sistema político e econômico social, que era o capitalismo, e a Rússia comunista, né? O sistema político, econômico e social comunista. Então, por isso que chama Guerra Fria. Era mais um conflito de influência ideológica sobre o mundo, né? Cada um queria exercer ali a sua influência. Estados Unidos, capitalismo, Rússia, o comunismo, né? A União Soviética. Então, naquele período da Guerra Fria, os russos eles haviam lançado um satélite, né? O Sputnik. E os Estados Unidos, então, estimularam a Guerra Fria por meio da tecnologia. Então, alimentada pelo investimento do governo e também pela histeria pública, né? A pesquisa ela avançou em passos largos, principalmente na área de informática, de computadores. Então, foi nessa época aí que o Departamento de Defesa americano, né, o departamento que controla
as Forças Armadas, eles criaram um projeto ARPA, chamado ARPA, cujas missões envolviam a criação de um sistema de comunicação mais eficiente e confiável do mundo. Estavam eles, né, então, o Departamento de Defesa americano, tentando encontrar uma maneira de permitir que vários centros de pesquisa trocassem informações. Então, ó, centros de pesquisa. Então, a ideia da internet, eles não criaram com o objetivo de acessar filmes online, conversar, bater papo, nada disso. Surgiu mais com o conceito de trocar informações entre cientistas, pesquisadores, professores, né, universitários e também militares. Sim. Entretanto, aí a estrutura dessa rede de comunicação ainda sofreu ameaças dos ataques dos soviéticos, dos russos. Sim. Aí, mais para frente, posteriormente, foi necessário criar um sistema de comunicação que fosse descentralizado, capaz de redirecionar informações sem a intervenção humana. Isso porque, mesmo em caso de destruição de alguma base de pesquisa, a comunicação precisaria acontecer. Funcionava da seguinte forma: qual era a ideia deles, pessoal? Pessoal, é assim, como eu falei no começo da aula, a internet é uma rede mundial de computadores, vários computadores interligados. Aqueles computadores, eles trocam informações entre si. Então, segundo o projeto ARPA, caso houvesse um ataque, né, nuclear, porque esse era um dos medos da população naquela época da chamada Guerra Fria, que houvesse ataque nuclear, né, com armas nucleares em território americano. Então, se houvesse um sistema de comunicação desse porte que fosse descentralizado, que não dependesse só de uma máquina, caso uma máquina fosse atingida, a outra máquina da rede substituiria essa que foi destruída e assim o exército, né, e os pesquisadores poderiam se comunicar entre as diferentes localidades, tá? E aí nasce a primeira rede mundial de computadores. Então, assim, os pesquisadores da Universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos, criaram um centro de testes de protocolos de comunicação. Pessoal, protocolos de comunicação, no caso quando falamos de redes de computadores, redes de comunicação, é como se fosse a linguagem, né, o idioma que essa rede vai entender e vai se comunicar com outra rede. Então, eles decidiram ligar os computadores a essa rede que foi criada. E ela, posteriormente, ficou conhecida como a ARPANET. Essa palavrinha net em inglês, traduzindo para o português, quer dizer rede, né? Então, inicialmente, essa ARPANET, ela se limitava a 4 universidades e alguns sites americanos. Assim, em 1972, as tecnologias de base já anunciavam a chegada da internet. Então, percebam que aí já começou a dar os primeiros passos para que começasse a se engatinhar o projeto de internet, ou seja, uma rede de comunicação, vários computadores interligados, trocando informações entre si, né? E ali no ano de 1974, os cientistas Vinton Cerf e o Robert Kahn desenvolveram os protocolos TCP, que quer dizer Transfer Control Protocol, ou seja, protocolo de transferência, de controle de transferência, e o IP, que é o Internet Protocol, ou protocolo de internet. Com o objetivo, eles desenvolveram esses protocolos com o objetivo de tornar a transmissão por pacotes de dados aplicável a todos os tipos de sistemas de informação. Então, para que uma informação chegasse até um outro computador da rede, era necessário criar um protocolo, como eu falei, que é uma linguagem, né? Então, o trabalho desses dois pesquisadores constitui, então, a base de todas as comunicações da internet. Contudo,
foi uma série de outros eventos que fizeram com que ela se desenvolvesse, né? Então, a internet ali, os anos, ali, final dos anos 60, 70 e 80 e por diante, ela começou a se desenvolver mais, né? Com a ajuda de muitos pesquisadores e cientistas ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos. E aí, nós temos aqui, eu falei, né, sobre a primeira rede. Então, contrariando todas as expectativas, né, e as probabilidades, dada ali a situação política da época, né, que era a chamada Guerra Fria, a guerra ideológica, né, e o projeto ARPA tornou público, né, os protocolos TCP e IP. Assim, eles passaram a ser acessados gratuitamente sem restrições. Em outras palavras, isso significava o quê? Que a agência do governo americano, ela disponibilizou uma tecnologia vanguardista, revolucionária, né, para a época, que colocaria fim nos problemas de comunicação em tempos de guerra no mundo todo. Voltando um pouquinho lá na aula, que eu falei que o objetivo deles era criar uma grande rede que, caso houvesse a destruição de uma base e o computador, a máquina, sofresse algum dano devido a um ataque, a outra máquina da rede iria substituir e assim manter a comunicação. Eles não ficariam incomunicáveis, né? As bases científicas e principalmente militares, né? E ali já no ano de 1983, começaram a surgir redes, né, de computadores independentes por toda parte, como aí temos aqui o exemplo da BitNet, em Nova York, e a FidoNet, em São Francisco, também lá nos Estados Unidos. Embora as redes independentes elas tenham perdido a popularidade, elas possuem contribuição inegável para o desenvolvimento da internet. Então, ali lá no fim da década do ano de 1980, uma nova onda de paranoia tomou conta dos Estados Unidos, né? Porque a Rússia vinha conquistando cada vez mais influência ideológica sobre a Europa, né? Divulgando o comunismo, e os Estados Unidos queria ter a sua influência também, né? No caso, defendendo o sistema capitalista. Então, com medo de serem ultrapassados na competição estrangeira, o governo americano reagiu enviando a NSF, só aqui lembrando, pessoal, que a NSF, que é a agência, né, que é o departamento americano lá dos Estados Unidos, que é a Fundação Nacional da Ciência nos Estados Unidos, né? Então, na década de 80, no final, o governo americano reagiu enviando à Fundação Nacional de Ciência, incentivando que eles promovessem o desenvolvimento da informática, criando grandes centros de pesquisa para aprimorar cada vez mais essa nova rede de comunicação que estava surgindo. Então, os sites da Fundação Nacional de Ciência eram, então, ligados pelas melhores linhas de transmissão disponíveis e elas utilizavam essa nova rede, né, os protocolos, o TCP e IP. Então, a internet, naquela época, ela tinha a popularidade ela é mais utilizada ali nos meios científico e universitário. Então, a ideia no começo não era ter a internet como nós temos hoje, né? Ela surgiu com o objetivo de interligar universidades, centros de pesquisa e também as bases militares do exército americano. Então, a internet ainda ela não havia chamado a atenção do grande público naquela época. De fato, né, as ferramentas ainda eram muito simples, né, rudimentares.
E o tipo de informação disponível era relevante somente para o campo das pesquisas científicas. Então, naquela época, não havia sites com animações, com vídeos, música, nada disso, tá? Então, não atraía a atenção do público, né? Do grande público. Então, foi quando apareceram ferramentas como o correio eletrônico, no caso, o e-mail, né? O FTP, que é o Protocolo de Transferência de Arquivo, o FTP, e o Telnet. Essas ferramentas elas permitiam a comunicação e o acesso aos recursos de banco de dados, ou seja, o local ali onde se armazenava uma grande quantidade de informações para, posteriormente, serem feitas pesquisas nesses bancos de dados. Então, o desenvolvimento desses recursos foram verdadeiros marcos, né, grandes novidades ali na história da internet. Então, posteriormente, o pessoal do Departamento de Informática da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, criou uma interface de pesquisa. O que que é isso? Interface é uma forma de você se comunicar com o recurso da internet. Eles criaram uma interface de pesquisa que permitia a busca por temas. Busca por temas. Isso lembra vocês alguma coisa? Google, né? Mas não foi bem aí nessa época ainda que surgiu o Google, tá? Esse sistema, ele era fácil de utilizar e permitia aos estudantes o acesso a documentos informatizados, ou seja, que já estavam ali dentro do computador, né? Esses documentos informatizados, eles estavam em servidores de outras universidades. Pessoal, servidor é um grande computador que fica ali conectado à internet. Então, por exemplo, quando você está acessando o Google, o YouTube, assistindo lá os seus vídeos, quando você pesquisa, aqueles vídeos ali, aqueles recursos, eles estão, não, na verdade, não é no seu computador, é no servidor da internet, tá? Então, aí esse sistema que eles criaram de pesquisa por temas, ele permitia, né, aos estudantes, né, universitários, o acesso a documentos que já haviam sido transferidos para o computador, né, ou seja, informatizados, e essa rede interligava os computadores das faculdades, né, das universidades. Então, essa ferramenta revolucionária ela foi batizada de Gopher, em homenagem ao mascote da universidade lá, que eles tinham, né? Então, a tecnologia desse sistema de busca, o Gopher, foi rapidamente adotado pelo público, mas o público universitário, né? Um público restrito. Então, eles encontraram uma forma simples e também eficaz de organizar e gerir os bancos de informação eletrônica. Aí, aqui, vocês perceberam que eu marquei de amarelo aqui, o FTP e o Telnet. No próximo slide aqui, eu explico, né, ó, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo. Ele é um protocolo, né, uma linguagem que permite a troca de arquivos entre computadores conectados à internet, tá? E o que que é o Telnet? Ele é um protocolo de uma aplicação, parte da família do TCP/IP. Ele serve para acessar e utilizar computadores de uma forma remota, ou seja, à distância. Então, com esse recurso Telnet, podemos fazer login, ou seja, entrar em outros computadores na internet e utilizar seus recursos. E, por último, para finalizar essa aula de hoje, então vocês perceberam, né? Começou ali a internet ali sendo estudada por acadêmicos, universitários, né, e os militares. E aí só era restrito àquele ambiente, né, de universidades, centros de pesquisa científica e também aos militares. Aí, mais por ali final dos anos 90, que surgiu a internet um pouquinho parecido já com o que nós temos hoje, que a gente chama de o www, né? Enfim, www. Então, essa expressão, esses três Ws, né? World Wide Web, significa larga rede mundial. Em outras palavras, a internet é uma rede mundial que inclui redes públicas de acesso à internet e privadas também, ou seja, particular.
além, claro, de computadores pessoais, todos ligados a servidores ao redor do mundo. Atualmente, as invenções possibilitadas pela internet fazem parte da rotina de muitas pessoas. Seja você procurando uma solução lá no Google, né, o site famoso, site de buscas do Google, ou seja, fazendo negócios, a web, né, a internet, ela representa uma revolução na forma com que nós vivemos hoje, né? Melhor ainda saber que vamos continuar evoluindo a partir dessa criação humana, né? Porque hoje nós não vivemos sem se conectar e acessar a todos os recursos e possibilidades que a internet pode nos oferecer. Não é verdade? Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula de hoje, aula de número 21, a introdução sobre a internet. Nas próximas aulas nós vamos se aprofundar mais aí sobre esse assunto. Afinal de contas, a internet ela é televisão, é um meio de comunicação, né? Ela é televisão, ela é jornal, ela é revista, ela é rádio. Então, nós precisamos conhecer muito bem o seu conceito de o que é a internet e os seus recursos e o seu funcionamento, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Lembrando que sempre após a videoaula tem a atividade, né? Pós-aula, que eu deixo lá no nosso grupo do WhatsApp de atividades online do Centro Comunitário da Ju, ok? Bom, pessoal, eu fico por aqui e até a próxima.